Estamos de volta com o programa Várias Soluções, hoje falando sobre licenciamento e políticas ambientais, entendendo melhor o seu funcionamento. Ao meu lado, o engenheiro ambiental Marcel Ada. Marcel, a gente falava um pouco sobre, você estava explicando sobre todo o trâmite operacional hoje dos órgãos fiscalizadores, mas na prática, como ocorrem as fiscalizações aqui? A fiscalização em Taubaté, o nosso região do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba, Tremembé, acaba sendo acontecendo muito por conta de denúncias, vamos dizer assim. Não existe um corpo fiscalizador que vai em todas as cidades, em todas as propriedades rurais, em todas as indústrias, que bate ali de supetão e faça esse tipo de fiscalização. Hoje em dia, a grande maioria das fiscalizações que existe é muito por conta de denúncia. Se um vizinho escuta uma motosserra cortando ali árvores, enfim, acaba tendo então esse acesso ali a esse ocorrido e telefona ou manda e-mail para esses órgãos fiscalizadores, que no caso, como a gente já disse, no estado é a CETESB, no município é a Secretaria de Meio Ambiente. Tem também a Polícia Ambiental, que é a responsável por estar também acompanhando esse tipo de ocorrências. E esse circuito todo, ele de certa maneira, ele é muito pequeno pela demanda que a gente tem, né? Então, realmente, hoje, o cidadão tem que ser um certo fiscalizador também, que compete também ao próprio cidadão proteger o meio ambiente. Então, mas ainda é muito, vamos dizer assim, depende muito dessa ação de ter uma denúncia para que dê o start inicial para a fiscalização acontecer. Realmente a gente precisava ter um tipo de mecanismo que antecipasse as questões, que fosse um pouco mais proativo, né? Não deixasse ocorrer, evitasse certas ocorrências, ao invés de tentar apenas remediar ou... Mas com tanta tecnologia hoje, a internet, as redes sociais, enfim... não tem ainda essa agilidade em fiscalizar? Justamente, realmente é muito problemática essa questão, por mais que a gente tenha hoje um celular na mão que tira foto e na hora a gente já posta na rede social, já conhece, todo mundo já fica sabendo, mas ainda assim o corpo técnico para fazer esse tipo de vistorias ainda é muito pequeno. O material humano é muito limitado. É muito limitado, apesar de a gente ter ainda satélites aí sobrevoando as nossas cidades, o acesso a essas imagens atualizadas, ela não acontece diariamente. Então, para você monitorar, por exemplo, um desmatamento, isso acaba tendo uma sequência de fotografias aéreas da questão do satélite que demora um tempo. Não é diariamente que essa imagem chega, por exemplo, na Polícia Ambiental, né? Não é por hora, enfim, acaba tendo esse intervalo de tempo que muita coisa pode acontecer, né? Já teve casos na nossa região que as pessoas começaram a invadir ali a mineração de um rio, numa madrugada eles levam lá uma frota de caminhão e desvia ali um pedaço do rio sem que nem mesmo o próprio satélite muitas vezes acaba pegando. Realmente existe essa preocupação nossa que cuida aí dessa pasta de meio ambiente, desse tema que a gente pensa ser muito importante, nesse sentido, de que aumente o efetivo de fiscalização. Isso não somente no licenciamento ambiental propriamente dito, mas também em outros setores, como o próprio setor do agronegócio. Hoje a gente não tem um licenciamento ambiental específico para agronegócio, propriamente dito, de propriedades que sejam impactantes, poluidoras, a não ser que sejam enormes propriedades, grandes latifúndios. Então, a partir desses patamares que já são gigantescos, que existe a necessidade de fazer um IARIMA. Mas todas as outras propriedades de 50 hectares, 100 hectares, que têm a utilização de agrotóxicos, que têm a utilização de pulverização aérea desses agrotóxicos, não se faz um licenciamento ambiental desses tipos de atividades, desses tipos de recursos utilizados, né? Hoje é feito lá um cadastro da empresa que pulveriza, o pessoal que necessita desse serviço vai lá, contrata, e não é feito nenhum tipo de procedimento de licenciamento em cima desses tipos de atividade. É uma preocupação nossa, porque a gente vê agrotóxico sendo liberado a rodo aí no Brasil, muita notícia de abelha, de polinizadores morrendo, de contaminação de água, contaminação de solo, e realmente o meio ambiente, o setor do meio ambiente, ele acabou se limitando no processo produtivo industrial. E o processo
produtivo rural, ele acabou deixando de lado. Que é uma grande pena, uma grande perda, né? Incomensurável. Querendo o não, desgaste que acontece, né, Marcel? Muito, na zona rural. Querendo ou não, o nosso meio ambiente está lá. Né? Sim, a produção da nossa água nas nascentes que estão lá na zona rural, a nossa grande maioria da árvore que faz todo esse processo biológico de produção de ar, de purificação do ar, acaba sendo toda na zona rural, e a gente esquece disso. A gente está isolado na zona urbana e parece que é tão distante isso da gente que acaba passando despercebido no nosso dia a dia. Detalhe, né, ele como engenheiro deve saber bem disso. Às vezes a gente vai para determinados centros, cidades, São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje, vou dar um exemplo. Tem muitas árvores ali na região da Paulista, por exemplo. E tem cidades na parte urbana onde você tem árvores. Mas essas são árvores mortas, porque elas não recebem a luz, não é verdade? É verdade. Infelizmente, é puramente figurativo, né? Não está fazendo aquele processo de purificação do ar. As árvores, de certa maneira, assim, quando elas têm menos incidência de luz solar, elas trabalham menos, vamos dizer assim. Inverno, né, acaba não tendo todo o processo biológico de dar fruto, de dar flor, como deveria acontecer. Mas, realmente, a cada viagem que a gente faz para essas cidades, a gente vê essa ausência cada vez mais de árvores nos centros urbanos. A gente não precisa ir longe, aqui Taubaté, a região nossa, a gente já sente essa ausência. E esse é um grande desafio do poder público, de adequar, de se adaptar, né, ao seu desenvolvimento, às suas vias, ao alargamento de suas estradas, né, respeitando as árvores, respeitando o meio ambiente que existe. Uma forma equilibrada, sustentável. Exatamente. Eu queria tocar num ponto, a gente falou um pouco sobre tecnologia. O DAIG tem uma situação interessante, né? Depois que houve aquele incidente com o Rio Paraitinga, o DAIG, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, ele tem hoje uma sala de situação, já faz alguns anos, na realidade, né? Que ela prevê, né, a intensidade de chuvas ou não é isso? Isso, exatamente. Eles têm uma sala de monitoramento muito bem equipada, onde eles têm ali, então, a quantidade de chuva que está prevista, o tempo previsto dessa água cair, porque realmente, se a gente tem lá, vamos supor, 1.000 litros de água que vai estar previsto a cair durante um período de tempo longo, ele não tem problema, mas vamos supor que seja 1.000 litros de água em um segundo, realmente acaba tendo uma carga de água de uma vez só, onde o sistema, como ele é muito já todo impermeabilizado, ele não absorve. Então, ele acaba alagando, muitas vezes, algumas regiões que são mais rebaixadas, entupido bueiro, que já está mal dimensionado por conta da questão da permeabilização do solo, da impermeabilização do solo, e nisso a gente precisa constantemente estar monitorando isso. A gente escuta aqui várias vezes as notícias em Caraguá, naquela região onde vira e mexe tem risco de desmoronamento das encostas, ou seja, está previsto uma chuva de 100, 200 milímetros, acaba então soltando uma sirene, fecha ali aquela estrada, onde espera então essa previsão de chuva acontecer, e se nada acontece, eles liberam novamente. É uma maneira de trazer um pouco mais de segurança, né, para as pessoas. A tecnologia veio para isso, e a gente precisa saber utilizá-la para o maior conforto e um maior equilíbrio com o meio ambiente, né? Eu vou chamar o nosso último intervalo, nós retornamos na sequência com Vale Soluções.